Olá, boa noite. Dani tá chegando aqui, que coisa boa. Tô aguardando o Dani entrar. Que bom que você tá aqui. Olá! Olá! Boa Boa noite! Tô, noite. tô bem enquadrada aqui, tá tudo certinho, o áudio Tá, tá bom, tá tudo ótimo. E o meu, como é que tá? tá perfeito. Ai, Dani, eu tô muito feliz de falar com você, de estar aqui com você hoje. É É. muito importante para mim. Eu tô até um pouco emocionada. Eu quero agradecer a todo mundo que está aqui com a gente. Eu tenho uma admiração muito grande por você e um carinho muito especial mesmo. Admiro muito a sua inteligência, a sua expertise, tudo que você faz e que você compartilha gratuitamente em seu site para ajudar mais pessoas. Eu acredito muito nisso, sabe? Eu acho que eu penso que cada um fazendo um pouco a sua parte, a gente consegue sim viver no mundo que a gente gostaria, né? Isso nem tá tão longe assim. E aí, Ai, eu, então, eu tenho um carinho muito grande por você, gratidão por tudo isso que você faz. E me sinto muito feliz de estar compartilhando esse mundo com você. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada. Eu confesso, a gente teve várias conversas nesse meio tempo, que Sim, eu fiquei bem ansiosa com toda a temática, a gente foi trocando bastante ideia. E sim. assim, muito obrigada. Obrigada por estar aqui, obrigada por todos que estão aqui também. É muito bom. Tem muita gente querida aqui. Vai ser muito bom falar com você. Eu acho. Para Sim, fala. Para quem não me conhece, assim, gente, meu nome é Daniela. Eu tenho um filho que está no espectro autista, ele foi diagnosticado nível 3. Eu também fui diagnosticada, né, aos 15 anos como Asperger, né, e hoje em dia entrou no transtorno do espectro autista. E eu sou coterapeuta do meu filho. E vou vir aqui para assim dividir com vocês um pouco o que vem a ser coterapeuta, né? Uhum. Exatamente, eu ia pedir exatamente isso, que você se apresentasse, não é? Bom, eu vou me apresentar também, né? Eu sou Betânia, sou uma fonoaudióloga comportamental, então trabalho com desenvolvimento infantil e TEA há 21 anos e estamos aqui. Eu queria que você falasse um pouco do seu site também, Dani, do material que você Ah, compartilha lá. esse site, gente, eu tenho até que reformular, porque ele já tá virando um negócio assim que eu já tô perdendo o controle dele, do tamanho que ele tá. Eu fui criando ele com base no que eu faço pro Aquiles, né? Sim, Porque assim, muito do que eu vejo na área, nessa área de intervenção, é que um pouquinho de tecnologia muitas vezes acelera muito o processo, né? Então, sim. assim, eu disponibilizo planilhas de registro para os pais, para os terapeuta, tem muito terapeuta que baixa minhas planilhas também. Materiais assim de suporte, guias explicando um pouquinho sobre a aba. Então, assim, eu tento colocar tudo que eu vou desenvolvendo, eu falo, não, eu tenho que compartilhar. Ou qualquer coisa que é muito disruptivo, sabe? Sim. O terapeuta do Aquiles, o supervisor, o Gustavo Tosi, ele fala, Dani, ó, tem que fazer um material tal, fazer isso com aquilo. Gente, eu tenho que compartilhar isso com o mundo, porque isso é demais. Né? Porque sempre que eu tenho uma supervisão com o Gustavo, eu abro a câmera e saio falando para todo mundo que eu aprendi com ele. Ah, isso é muito bom. E a gente vai multiplicando. Eu mesma sou uma das profissionais que usa material do seu site. Que legal! Assim, eu peço, até eu tenho uns formulários que são interativos que eu estou desenvolvendo e tudo aos poucos,
que o objetivo é que, assim, esses dados a gente possa ajudar outros pais. Por exemplo, a criança, ela tem certos comportamentos inapropriados, a gente vai vendo a massa de dados que as pessoas vão lidando com isso, a gente vai poder dar um feedback melhor. Ah, ok, deu essa questão, deu certo para esse. Sim, Então, a gente vai poder chegar para soluções mais, assim, mecanizadas mesmo, não gosto sim. muito desse termo. Eu acho que, assim, para quem não sabe também, eu não me apresentei, mas eu sou engenheira e eu sou engenheira de redes, gente. E a engenharia de redes, ela é muito semelhante com a análise do comportamento, porque o que a gente analisa comportamento, só que a gente analisa comportamento de roteadores, comportamento de máquina, e tudo é feito em camadas, e eu fico olhando o tempo todo a aba, e eu falo, meu Deus, que incrível, só que na minha faculdade a gente não viu dessa forma, né? Aham. É demais isso. E é interessante que, assim, foi bom você ter falado sobre isso, porque muita gente ainda não sabe que a aba não é só para autismo, não é? A aba é para tudo, porque tudo é comportamento. Então, a aba pode ser utilizada em empresas, né? É O muito marketing, né? abrangente no marketing. Para quem não sabe, a gente está vivendo o aba o tempo todo aqui no Instagram, Isso. gente. O algoritmo do Instagram, ele é totalmente dessa forma. E quando eu vou conversar com os pais, eu sempre falo, quando o pessoal fala, ah, mas aba robotiza e tudo, vamos lá, gente, você abriu aqui o Instagram, você passou uma postagem, uma propaganda, uma postagem, uma propaganda. Aquela propaganda não veio à toa para você. Ele estudou Sim, todos os seus dados para chegar. E aí eu fico pensando assim, gente, todo esse estudo, toda essa coisa que existe no Instagram, e ele consegue te trazer aquela propaganda certeira, ele pega aquele conteúdo certeiro que tem ali das pessoas mais relacionadas, ele vai te oferecendo o que tem mais a ver contigo conforme você vai interagindo, por sim. que a gente não pode pensar nisso na área do autismo, né? É semelhante ao reforçamento, né? Isso É. mesmo, a gente vai trazendo isso daí. Isso, eu tô falando tudo isso, que eu estava sentada até agora, antes da gente abrir aqui para conversar, eu estava mexendo nas planilhas do Aquiles, Sim. justamente das atividades. Uhum. E uma coisa que a gente está sistematizando aqui, o Wables, não é bem o Wables, porque a gente vai desfazendo toda essa questão que conforme eu vou fazendo, montando aqui, aí o Aquiles completou 100%. Ele já Sim. vai indicando os próximos programas que vai desenvolvendo. Ai, que Então, máximo. isso tá acelerando muito. Só que como a gente ainda está em fase de teste, ainda tem muito o que fazer, eu fico pensando, gente, imagina as outras crianças isso Nossa, acelerando dessa isso é forma. maravilhoso, assim, tô encantada. Isso é muito, muito extraordinário. Incrível. Eu vou falar uma coisa. É tanta gente querida falando coisas maravilhosas. Eu tô muito feliz com vocês aqui. Eu, eu não vou conseguir responder todo mundo, mas um beijo bem grande para cada um de vocês que está aqui com a gente, tá bom? A gente está muito feliz. A gente falou tanto sobre Aquiles. Vamos dizer quem é Aquiles? Ah, sim. Gente, Aquiles, ele fez 4 anos agora em março. Ele é interessante que, assim, quando engravidei do Aquiles, foi uma surpresa, porque o que eu mais ouvi é que eu nunca ia engravidar, né? Eu ouvi demais de vários médicos por vários motivos. Eu tenho problema no útero, ovário atrofiado, enfim. Aí eu fiz um tratamento hormonal, descobri uma coisa chamada aromatização, que eu não sabia que existia. E comecei a produzir mais estrogênio, enfim, voltei a ovular e assim vai, que eu tinha muito tempo que eu não menstruava. Engravidei, foi uma gravidez tranquila, curti, só que no momento que eu engravidei, meu Deus do céu, eu tô grávida. Aí eu comecei a comprar um bando de livros sobre pediatria, um livro sobre obstetrícia, porque eu falei assim, não, eu tenho que estudar isso, eu tenho que estudar, eu não sei ser Sim, mãe. Eu não estava sim. preparada para isso. Aí eu fui para tudo que era congresso de grávida que tinha, de palestra de pediatria, e eu saí igual uma louca. E aí o Aquiles, ele nasceu com 34 semanas, prematuro. Ele fez estimulação precoce desde que ele nasceu, assim, a gente fazia Ai, que estimulação bom. precoce. Só que foi voltado muito para a parte física, parte Sim, motora. E ele desenvolveu bem essa parte motora. sim. E
desde que ele era pequenininho, a gente sentia algumas diferenças, sabe? Eu estava amamentando, ele não tinha muito contato visual, a gente brincava que ele olhava pro anjinho da Tabita, que ele é Tabita de gesso, sabe? Ele ficava olhando o Sei. tempo todo para isso. Ele tinha muito interesse pelas mãozinhas, e a gente lista aquele bando de características típicas quando a gente tem um autista que tem essas características mais latentes desde bebezinho, né? Sim. Que percebe. E ele, quando chegou em 1 ano, foi prematuro. 34 Ah, semanas. ó, Por que foi prematuro? Graciela Pinhatari está perguntando por que que foi prematuro. Eu Olha aí acho as que ele Enex. foi prematuro porque eu briguei com o moço que estava fazendo obra aqui em casa. Porque eu fiquei tão brava com ele. Hoje você só pode ter nascido por conta disso. Porque eu estava tão em paz na gravidez. O líquido, mas assim, seriamente, né? Começou a ter redução do líquido amniótico, mas assim, era muito pouquinho. Foi reduzindo bem aos poucos. E eu era a louca dos exames, né? Eu sempre estava atrás de médico fazendo exame o tempo todo. E eu tive a sorte de ter uma radiologista maravilhosa que falou assim, Dani, tá no limite, corre para emergência. Aí, enfim, aí foi isso. Eu não sabe. Eu sei que a Gra, ela é geneticista, ela É, é doutora da área, é, então, assim, isso ela desenvolve muito o assunto. ela já começou. Então vocês começaram a perceber alguns sinais, né? Alguns sinais de atraso. Sim, sim, quando completou 1 ano, ia descer com os coleguinhas, isso daí se soma também, né? Porque assim, eu via que o Aquiles, ele não interagia muito com os coleguinhas, não brincava nem em paralelo, e sempre fica aquela rodinha de mãe, né? E as crianças. É, E eu pensava, gente, é culpa minha, porque eu não gosto de sentar na rodinha de mãe, porque eu não entendo nada do que elas estão falando. E era tão trabalhoso, eu ficava olhando o que elas estavam conversando e eu via meu filho ali no canto, eu falei, não, a culpa é minha, porque eu não estou interagindo direito com elas, não estou sabendo, então é essa a questão, o problema está em mim. Aí o Aquiles, ele ficava afastado, ele pegava folhinhas, ficava brincando, enfim. A gente sentiu essa diferença, falava com a pediatra, aquele clássico, né? Fala, sim. não, isso é coisa da sua cabeça, você é uma ótima mãe, ele está desenvolvendo super bem, olha aqui. Olha, E, assim, é incrível. Eu vou fazer só uma interrupçãozinha rápida. Incrível como a gente tem a tendência de se culpar, né? Todos nós, a gente vive numa cultura que tem essa tendência, né? Então, quando a maternidade mexe muito conosco em todos os sentidos, né? Hormonais, emocionais, e termina maximizando essa sensação de culpa por qualquer coisa. E se não tiver nenhuma, a gente inventa, né? Então é bom que a gente fale também sobre isso, porque culpa não serve para nada. Ninguém tem culpa. A gente tem responsabilidade sobre o que a gente pode fazer no momento. Pronto. nossa, é a verdade que a gente tem no momento, é a informação Isso. que a gente tem. Isso é muito libertador quando a gente. Sim. Exatamente isso que você falou, quando a gente lida com o nosso conhecimento de agora. Porque a gente fica o tempo, ai, mas a Dani do passado devia ter feito isso, a Dani do passado fez, mas eu não tinha o conhecimento, eu não tinha informação. Exato. E para pior, eu acho que até hoje eu tenho muita dificuldade de lidar com o meu autismo. Então, assim, eu não conseguia pesquisar sobre isso. Eu não tinha pesquisado nada, pouquíssimas coisas sobre isso. E entra até numa conversa que eu estava tendo com uma colega agora sobre essa questão, uma amiga que é a Natália, ela é autista também, ela tem um filho autista, ela é professora e trabalha em sala de recurso, e a gente estava conversando sobre isso, sobre essa questão de se conhecer. E eu não conhecia, eu simplesmente aceitava e ia. E aí a gente foi num pediatra, o Aquiles ficou meio doentinho, quando ele estava lá 1 ano e 2, 3 meses, eu não lembro certo, eu tenho que olhar Uhum. que eu guardo tudo. E a pediatra olhou para ele e falou, ó, corre para um neuro, ele é autista. Aí na hora eu fiquei brava com ela. Como assim ele é autista? Ela, não, ele é autista, aqui as características e tudo. Mas enfim, a gente foi, nós fomos em vários neuros.
todos confirmaram, né? E já corremos para fazer avaliação psicológica e foi longa, né? A avaliação psicológica tem que ser longa. Isso. A gente só compreende depois que passa, que eles vêm com aquele relatório gigantesco e Isso. entrega pra gente de meu Isso. Deus do céu. Quanta coisa que teve que ser aplicada, quanto raciocínio clínico e soma em cima daquilo para fazer, né, obter aqueles resultados. É trabalhoso. É muita responsabilidade. Eu tive a sorte, eu não sei se você conhece a doutora Ellen, que ela é de Brasília, ela tem uma... Ela fazia palestras gratuitas aqui também, junto com ela fala muito sobre síndromes raras, conhece, Isso. né? Ela é uma Conheço. querida. Eu sou voluntária, eu trabalho com doenças raras há, acho que 17 anos. Conheço ela. Ela é muito querida. E Ela é querida. ela foi um diferencial na nossa vida. Foi até no dia do meu aniversário essa palestra que ela deu, estava nesse processo de diagnóstico do Aquiles, que ela deu essa palestra, explicou sobre o autismo. Eu olhando aquilo, eu falo assim, meu Deus do céu, como eu passei tanto tempo sem me perceber. E ela falando, no meio da fala dela, eu me confundi. Daí eu comecei a estudar mesmo, ler vários livros, ir atrás. E ela foi um grande diferencial nesse ponto. Fez as avaliações, terminou, começamos a intervenção, era psicólogo, TO, depois o Aquiles ele foi para uma clínica escola, que, gente, assim, é um ideal que o Instituto Uninada aqui de Brasília tem, que eles estão montando uma clínica misturado com escola, é a coisa mais fofa mesmo, eu achei bem legal. Que maravilha isso. É um conceito bem diferente. Eu preciso ir conhecer. Deixa tudo isso melhorar, que eu vou sim. Vou. É bem interessante o conceito que eles estão criando. Aí veio a pandemia, a sorte que eu já... Ai, que é a Natália! Gente, essa que é a Natália. A Natália Cavalcante. Ela é demais, assim... As reflexões dela, eu falo, Natália, você tem que criar um conteúdo, porque ela tem umas reflexões muito certeiras sobre o autismo e por a vivência, né? Sim. Mas aí, aí, com as intervenções, aí veio a pandemia, e nós tivemos que ficar em casa, começamos as intervenções do Aquiles, já fazíamos uma parte em casa, só que, nossa, intensificamos muito, né? Sim. E assim, no início, nos tropeços, vocês veem pelos meus vídeos que eu tenho uma série chamada Hora da Prática e mostra a minha evolução como coterapeuta. Sim. Eu era totalmente robotizada nos primeiros vídeos. E aquele negócio, entrega e faz, isso é normal. A gente como Sim. terapeuta, coterapeuta, e assim vai, a gente tem a nossa curva de aprendizagem, né? Sim. E eu gosto de ver. E é muito curioso que o terapeuta do Aquiles, o supervisor do Aquiles, ele fala, nossa, Dani, tô vendo que ele nem analisa mais tanto o Aquiles, ele me analisa para ver como é que eu estou desenvolvendo para desenvolver o Aquiles. Eu acho super curioso. Não, isso é muito importante, porque assim, não existe tratamento sem a participação da família. Não existe. Não precisa necessariamente virar coterapeuta, mas a família precisa ser orientada, a família precisa ser treinada. Não existe. A família é parte fundamental da equipe. Tem que ser um time mesmo. Nossa, eu acho muito certeiro isso é necessário. Existe, se você olha lá aquela meta-análise de 2015, é uma das coisas que eles trazem, né? Orientação parental com base na aba. Exato. E, inclusive, tem 2 livrinhos que eles indicam ali, que eu não indico, mas as referências bibliográficas, que eu acho que assim, todos deveriam ler. São 2 guias maravilhosos, infelizmente só tem em inglês, mas ele é maravilhoso para orientação parental. E é com base neles que eu faço meu conteúdo aqui. Ai, que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Eu estou tentando adaptar ele para a questão da terapia online, porque esse modelo que nós seguimos de terapia online, essa questão desses registros e tudo, é um pouquinho diferente do que está escrito no livro, né? Então, eu fiz algumas adaptações em relação a isso e está indo bem bacana. Uhum. E hoje, o Aquiles... Fala o nome dos livros. Eu acho que todo mundo, né? Você lembra? Deixa eu... Ai, eu sou terrível com o nome. Você me manda depois e eu compartilho. Você me manda depois eu compartilho, nem se preocupe. Eu tenho realmente muito problema. Eu vivo, por exemplo,
Eu tenho aniversário, normalmente decoro aniversário de todo mundo, assim. Aniversário é uma coisa, eu lembro da data, mas eu não lembro do nome. Aí eu chego pro meu esposo e falo, amor, é aniversário daquela minha prima. Ele, tá, qual prima? Aquela que é filha do meu tio, que, sei lá, não tem cabelo. Sabe, eu começo a descrever a pessoa, mas eu não lembro o nome. Mas é o aniversário, e é assim da família inteira. Eu sempre descrevo a família desse jeito nos aniversários e amigos também. E o pior de tudo Nossa, é quando eu lembro do aniversário de um amigo, eu não lembro o nome e não consigo achar na agenda. nossa, isso é muito inusitado. Olha, minha memória também não é muito boa, não, sabe? Eu faço aniversário no mesmo dia do meu pai. E aconteceu há uns 2 anos dele me ligar para dar parabéns e tal. E falei com ele, ele desligou e depois ele ligou de novo. Falou: será que você esqueceu alguma coisa? Aniversário é bem comum mesmo. Pois é, aniversário dos dois. Então, assim, e agora com essa questão toda da pandemia, assim, eu acho que a gente está sob um estresse tão grande que a memória de todo mundo está um pouco Nossa, ruim, né? tá muito intenso mesmo. É, Bastante intenso mesmo. Esse medo envolvido e tudo. isso. É, voltando. Dani, sim, Sim, fala. não pode falar. Depois eu falo. Eu ia perguntar se o teu diagnóstico se facilitou para você lidar com o diagnóstico do Aquiles, ou Assim, se quando, dificultou. quando a neuro falou, a primeira sensação que eu tive foi, não deve ser não. Aí depois, quando eu fui na neuro e ela confirmou, não, na pediatra, eu falei, não deve ser não, mas eu vou levar. Aí quando eu fui na pediatra, na neuropediatra, a neuropediatra, é autista. Eu, então tá bom, porque eu sou autista, então tá tudo tranquilo. Foi o meu Uhum. raciocínio. Eu não entendia nada sobre autismo. Eu falei assim, tá Uhum. tranquilo, ele é autista, eu sou autista, eu falo pelos cotovelos, e tá tudo bem, ele uma hora vai Uhum. falar. Aí Uhum. foi aí que eu comecei a estudar, que eu, enfim, fui na palestra da doutora Ellen e Aham. descobri que cada autista é totalmente diferente, a gente não coloca numa caixinha assim, né? Isso. E aí, assim, é muito importante que a gente fale que, do mesmo jeito que existem marcos do desenvolvimento motor, existem marcos do desenvolvimento da comunicação, da fala e da linguagem. Que é muito importante que a gente respeite isso. A gente não precisa nem memorizar, a gente pode fazer uma tabela e ter ali do lado. Então, vai uma criança ao seu consultório, você olha lá aquela tabelinha, tá? E vê, nossa, tem 18 meses, não fala nada, não chama mamãe, não chama, não fala o nome de nada, tem 2 anos, não fala frases de 2 palavras. Tem alguma coisa aqui que não está não está batendo com o marco do desenvolvimento. Então, vamos encaminhar para uma avaliação com um especialista, né? Não significa que essa criança é autista, mas significa que ela pode ter um atraso de linguagem, um atraso na comunicação, um atraso de fala, no desenvolvimento da fala, e a gente tem que intervir, né? A linguagem é o maior preditor de diagnóstico. Então, é muito importante que a gente esteja muito atenta a essa questão do atraso de linguagem, que geralmente é o que mais faz com que as pessoas se angustiem, percebam que tem alguma coisa que não está indo bem e procurem ajuda, né? Nossa, esse atraso da linguagem dele, isso vem junto um combo, né? Tipo, É, comportamentos inapropriados, porque ele não sim, consegue fugir. Você vê a angústia dele, né? sim, É, é agoniante isso. E sim. assim, falando ainda sobre essa questão do diagnóstico do Aquiles, eu acho que o que modifica muito o fato de eu ser autista e ser coterapeuta dele, assim, é o fato da questão das estereotipias. Eu, eu falo que eu não sei, eu ainda estou em processo de aceitar as minhas, né? Sim. Algumas coisas que eu tenho, eu ainda estou aprendendo a lidar, porque, enfim, a gente vai se acostumando a mascarar certas coisas e tudo. Mas a questão do Aquiles, eu gosto muito de usar as estereotipias que são favoráveis, não aquelas que eu sei que possa causar algum prejuízo, mas com uma forma de reforçar algum comportamento que eu estou querendo ensinar para ele. Então, por exemplo, eu estou ensinando o clássico, né? Empilhar bloquinhos. Empilhar um bloquinho e ele quer ficar balançando a varetinha correndo. Aí deixa, vai fazer, aí volta. E eu notei assim um ganho tão significativo nele. Uhum.
em Uhum. relação a isso, que eu não preciso dar chocolate, amendoim, eu só deixa ele E curtir. isso regula ele, né? Então, assim, é aquilo que eu falo sempre. Nossa, a gente mapeia as dificuldades, as barreiras, mapeia as habilidades e a gente pode usar o que antes era barreira, o que antes era dificuldade, a gente pode transformar em alguma coisa que potencialize ali o aprendizado, que vire reforçador como você fez. Isso é fantástico. Nossa, ele curte. E aí eu noto que ele fica muito mais engajado em relação a Sim, isso. E curiosamente, as estereotipias começam a reduzir também. É muito curioso, porque assim, no momento que ele vai, curte, balança, balança, aí eu volto com a atividade, eu só sento no chão, aí Aquiles, vem. Aí ele já senta na hora, faz a atividade, faz ali, acabou, segue a outra coisa, sabe? Eu uhum, noto que, vamos dizer assim, o repertório de estereotipia dele, vamos dizer assim, pode até ter ampliado, ele tem uma variação maior do que simplesmente ficar balançando certas coisas, uhum. mas em compensação ele não fica intenso durante muito tempo, ele tem essa variação e está aberto a aprender outras coisas também, né? Fico mais Ai, que aberto coisa a boa. aprender. Que coisa boa. Dani, como é que tá a comunicação de Aquiles? Ai, essa parte eu tô bem animada. Eu tô bem Ai, que animada porque bom! assim, o Aquiles ele ainda não é oral, assim, ele tem um Sim, repertório muito curto, mas assim, nós estamos desenvolvendo. O Aquiles ele tinha baixo repertório de imitação até um tempo atrás e tudo, então trabalhamos assim de forma muito, muito intensiva a imitação. As pessoas sim, até me questionavam assim, Dani, mas para que tanto vídeo de imitação? Por que você está fazendo tantas imitações, uma sequência tão diferente e tudo? Eu explicando para as pessoas que assim, se nosso rosto a gente fica mudando o tempo todo a expressão, a forma que a gente fala, a gente tem que ter esse controle também aqui embaixo. Então a gente começou a trabalhar de forma muito intensiva. sim. E, Olha, paralelamente, só para ajudar, e também é importante que a gente olhe, imite, porque assim, na hora que a gente olha, a gente aciona os neurônios espelho, a gente vai ter condição de imitar. Então, sem imitação, não tem como desenvolver a fala, né? nós trabalhamos também outra coisa que ele era um grande déficit. Na verdade, foi o que a gente teve que trabalhar de forma muito, muito intensa mesmo. Foi a primeira antes. A imitação a gente estava trabalhando paralelamente, mas essa daqui foi um desafio que foi a performance visual dele. O que acontecia? O Aquiles, ele fazia esse rastreio de forma muito, não gosto do termo, mas era limitado, não, enfim, era limitado. Ele não conseguia fazer essa performance de forma muito adequada. Sim. Nós usamos várias estratégias para conseguir melhorar essa performance visual dele, e uma dessas daí foi justamente o MTS, né? E usando recursos eletrônicos. Nós usamos os recursos eletrônicos porque não estava mais dando, porque a gente tinha que isolar as variáveis. Então a gente Sim, começou a fazer esse pareamento no tablet de forma cada vez mais uhum, randomizada, mais rápida, sim, e fomos trabalhando assim, até ele conseguir aumentar a porcentagem. Aí a gente começou a alterar os modelos, modelo, apresentação, e a gente foi fazendo sim, essa alteração até aumentar também. Aí sim. agora, qual é o novo momento? É ele passear pela casa e a gente ir colocando os estímulos em várias posições na casa e ele tendo que fazer esse pareamento, mudando o tempo todo o modelo, justamente Nossa, para ele começar a se acostumar a sim. esse tracking. Nossa, muito Aí, legal. esse trabalho, junto com o trabalho de imitação, a gente está entrando com um grupo de sinais, não é Libras, mas bem. Lembram-se, alguns sinais lembram Libras, Uhum, de sinais com tablados, sim. que é esse modelo de troca de figuras com o visual, então, com linguagem de sinais. Então, está dando muito certo. Ai, E, que e bom. o curioso é que ele está oralizando muito mais. Sim, sim. Olha, que coisa importante. Olha, a comunicação alternativa ou aumentativa, ela favorece o desenvolvimento da fala. Ela não impede, ao contrário do que muita gente ainda acredita. Na verdade, ela facilita o surgimento da fala, né? E todo indivíduo autista tem direito à comunicação, seja ela de qual forma for. Porque comunicação é diferente de fala. Comunicar, eu me comunico através da comunicação gestual, expressão facial, gestos comunicativos.
E é muito mais importante até do que a fala, porque eu posso falar 1 hora reproduzindo um texto que eu li e não dizer nada, né? Então, assim, é muito importante que a gente fale sobre isso. A comunicação, ela tá lá no topo, no ápice, é o principal. E a gente tem que garantir isso. Nossa, e tá. Tô apaixonada. Eu tô assim. Assim, fala assim, ai, Dani, foi rápido? Não foi, teve todo um processo, porque assim, qual é a parte mais difícil quando a gente lida com a aba? Com a aba no autismo, em pessoas, enfim. Porque a gente tem que Sim, conhecer essa pessoa, a gente tem que sim. conhecer tanto as suas potencialidades, suas limitações. Para isso, você tem que ficar fazendo esse rastreio o tempo todo, que nós estamos fazendo. Então, assim, a gente vê algumas barreirinhas acontecendo no Aquiles que eu entrei em desespero. A Samília é minha amiga também, que está aqui. Uhum. Ela me escuta muito, que de vez em quando eu entro em desespero com as coisas do Aquiles, que a gente estava passando ele pelo Ables. E fica alguns buraquinhos, algumas coisas, e fala como é que a gente vai lidar com isso. Então, assim, eu estou aprendendo como o meu filho aprende Sim, para poder ajudá-lo. sim, E cada momento é um desafio, porque assim, ele desenvolve aqui o que acontece, que eu já estava entrando em desespero novamente, eu estava refazendo aqui o planejamento dele, e assim, ok, ele passou por essa etapa. Só que assim, esses protocolos, ele não fala cada escadinha que você tem que dar, você tem que ir rever todo o horizonte dele, como sim, ele tá, para sim. você desenvolver a próxima estratégia. Isso. E isso é um grande, grande desafio. Nossa, é um grande desafio. Olha, assim, tem muitos professores aqui e eu tenho uma, assim, uma admiração gigante, infinita pelos professores. Eu admiro demais, eu sou, nossa, encantada, eu sou devota dos professores, sabe? E graças a Deus, os professores que eu vi aqui, que estão aqui com a gente, são professores de verdade, que respeitam a individualidade da aprendizagem de cada pessoa, né? Isso é muito importante. Não só no TEA, mas para todas as pessoas, né? Para quem tem TDAH, enfim. As pessoas não aprendem da mesma forma e não se ensina da mesma forma para todo mundo, né? A gente tem as particularidades que a gente precisa respeitar. E aqui, assim, todos os professores que estão aqui, que eu estou vendo aqui, honram essa profissão tão maravilhosa e eu admiro demais. Eu não podia deixar de falar isso. Os professores, assim, o que seríamos de nós, né, sem os Sim, professores? pois é, pois é. Eu vejo que, assim, esse lance de... Porque a gente acha que aprender de forma linear, né? E aprender não é tão linear assim, né? A gente sempre tem, assim, aprender de forma linear, eu falo no sentido, a Não, gente pega esses protocolos e acha que tem que ir seguir etapa por etapa, mas não é bem então, assim que as coisas o que que acontecem. nós temos de linear na vida, né? Não tem como. Mas Eu, olha, eu, você recebeu o seu diagnóstico com que idade? Foi aos 15 anos. Eu estava passando por uma situação complicada, separação dos pais, enfim, assim, eu passei por alguns psicólogos, né? E até que eu parei nessa última que eu estava gostando. Sim. As outras psicólogas que eu passei, assim, eu não me conectei. Tinha uma que gostava de incenso, umas coisas, ia em massagem, ia, pegava. Não. E colocava umas pedras quentes. Aí todo mundo, nossa, Dani, mas devia ser maravilhoso. Pedra quente na minha barriga, na minha testa, sei lá. Ai, meu sistema sensorial sobrecarregado. Gente, um trem que eu não gosto é massagem, gente. Não gosto, eu não me fico relaxada em massagem. Então, mais uma vez, a gente precisa respeitar as particularidades. Assim, algumas pessoas amam e é super favorável para quem ama, para quem gosta, para quem faz, mas não é, é aversivo para outras pessoas e tá tudo bem. Cada pessoa vai encontrar, não é, o seu caminho. Ah, e até que eu encontrei essa psicóloga, né, que fazia parte lá do plano e tudo. E ela foi bem bacana em tudo, no início, e ela levantou essa questão na época do Asperger.
E eu achei completamente absurdo, né? Fui psiquiatra e tudo, Uhum. e eu fiquei bem chateada com Ô, tudo Dani, isso. mas ela levantou essa questão por causa de quê? Assim, o que que aparecia? Na Se eu época dos perguntar meus alguma 15, coisa que você não querer responder, você não responde. não, sim, sim, na época dos meus 15 anos eu tava numa época muito complicada mesmo. Para você ter uma noção, assim, eu conseguia andar quilômetros e quilômetros sem sentir e eu só percebia onde eu estava depois de muito tempo. Quando eu via, parecia que eu estava dormindo, sabe? Como Sim, fosse um sonho. E sim, eu sempre tive muitas questões sensoriais, assim, na escola, por exemplo. Os professores falavam que eu era desatenta, eu tirava nota boa. Realmente, sim. eu fui uma boa aluna na escola. Mas, assim, os professores falavam comigo, as pessoas falavam comigo e eu não ouvia. A pessoa estava na Uhum, minha frente muitas vezes e eu não estava prestando atenção nela. E sim, isso daí era muito estranho. sim. Isso todo mundo achava muito estranho. É... eu não consigo entender qual foi a sensibilidade dela em relação a isso, mas eu sei que eu tinha algumas coisas na época, principalmente que estavam mais afloradas, assim, essa minha mania de me mexer e andar para um lado e para o outro, minha mãe falando sonâmbula. Mas o sonambulismo não é isso, né, mãe? Mas Ah, isso um beijo para já era sua mãe. bastante. A minha mãe, outra coisa assim, quando eu era criança, né, que eu estava até conversando com minha mãe, eu tinha mania de alinhar muitas coisas. Eu fazia compras, a primeira coisa que eu tinha que fazer era alinhar todas as compras do supermercado. Minha mãe Uhum. fala que eu era uma criança que, assim, tá, eu gostava de ir brincar, espalhava meus legos, as minhas coisas, mas eu chegava no meu quarto, as coisas eram alinhadas. A primeira coisa que eu tinha que fazer quando eu chegava das férias, eu tinha que fazer isso, eu tinha que arrumar. Ixi, minha mãe vai ficar brava. Mas eu tinha que arrumar o quarto da bagunça, que eram as coisas. Meu primo ficava em desespero. Meu primo não gostava nunca de ir para minha casa no meu primeiro dia de férias, porque eu tinha que alinhar tudo ali, arrumar. E várias outras coisas, meus colegas, enfim, assim, meus amigos de escola, eu não era muito de dividir minhas coisas, porque não fazia sentido, sabe? Era muito assim, Sim. as pessoas, Dani, mas você tá triste, seus pais, aconteceu isso e você não me conta? Mas não faz sentido, sabe? Eu era muito Uhum. direta em relação às coisas. Por que eu vou te contar? Sim. Aí, meu amigo, porque eu sou seu amigo, você tem que me contar essas coisas. Aí eu descobri que, assim, quando você tem amizade, você tem que contar as coisas que você tá te deixando triste. Uhum. E aí eu fui desenvolvendo essa questão, porque eu não contava, para mim não fazia sentido. Por que eu vou dividir isso com as pessoas? Sim. E E várias outras coisas também. e isso é extremamente desgastante, né? Porque a gente vai assim tendo que observar o comportamento das pessoas para aprender como é que faz e precisa estar num estado de alerta que é bem cansativo, né? E é engraçado essa questão de copiar, que eu copio tanto as pessoas quando eu estou conversando com elas. Hoje em dia, eu acho que agora eu estou bem melhor em relação a isso. Mas é absurdo que o tanto que eu copio. E assim, é muito engraçado que meu marido até fala que assim, as pessoas elas se identificam muito comigo muito rápido. Mas isso é curioso, isso não entrava na minha cabeça. Porque todo mundo fala, autista tem dificuldade com imitação e tudo, mas eu imitava muito bem. Aham. E eu imitava tão bem que eu deixava de ser eu, sabe? Sei. A ponta que nesse ponto, que eu imitava, e isso eu estava até conversando com a Natália, que com mulheres é diferente, a gente consegue fazer isso. Sim, sim. Pois é, com mulheres é diferente e assim, o autismo nível um que é considerado leve, tem essas complexidades. Então, imagina para quem está ouvindo a gente essas dificuldades no trabalho, na faculdade, com a família, né? Então, assim, talvez não seja tão leve assim, né? Precisa de Eu, apoio, eu, precisa de eu, muito de eu ajuda. ficava muito agoniada, que assim, que eu tinha muito amigo homem, principalmente porque homem a gente não entra muito em assuntos, principalmente se você é mulher e você tem amigo homem, certos assuntos você não entra, Sim, emocionais e tudo. Então, assim, eu conversava muito com meus amigos sobre carro, eu adoro carro, então a gente discutia sobre motores, eletrônica, programação, quando era criança, né? Então, animes, programação também, né? Porque eu gostava de sim. programar desde que eu era mais nova. Então a gente discutia, era isso o assunto. E quando Aham, eu lidava com meninas, para mim era muito difícil, porque eu não conseguia entender.
Então eu simplesmente imitava certas coisas e para mim era mais fácil. Eu, por exemplo, no trabalho, eu tinha uma colega que às vezes, quando eu entrei no serviço, eu era na área de programação e tudo. Eu cheguei ao ponto de começar a me vestir igual a ela, porque era mais fácil para mim. Porque todo mundo fala, Dani, você. Gente, as minhas roupas que variam no meu armário é porque meu pai e minha mãe me dão. Porque eu não compro. Esse macacão que eu faço live, eu comprei 10 macacões iguais. Porque eu vesti, ele ficou tão bem e comprei mais de outros da mesma cor, vinho, que eu nem uso tanto. Porque, enfim, ele é gostoso. Sim. E as roupas que eu tenho diferente é porque meu pai e minha mãe, eles me dão e falam, você tem que variar a roupa. Mas eu fazia isso. Eu tinha uma colega de trabalho que eu via. Aí ela fala assim, eu vou ali para comprar roupa. Eu vou com você. Aí eu comecei a comprar igual a ela. Ela ficou brava comigo. Ela começou a ficar muito brava comigo. Ela falou assim, Dani, pelo amor de Deus, ok. Mas troque as roupas. Não usa a mesma roupa que eu tô usando no serviço. Ela chegou a um ponto, uma vez que a gente estava com a mesma roupa, né? A gente estava vestido igual, e deu coincidiu até dos sapatos. E ela falou assim, eu vou para casa trocar de roupa e eu volto e a gente vai estar diferente. Mas essa questão, assim, para mim era difícil. E na época da engenharia, assim, era muito fácil essa questão de estar em volta de vários homens, de não ter que se importar com esses detalhes, assim, essas Essa conversas. objetividade favorece, né? Favorecia, né? Nossa, demais. A engenharia, eu até falei na live da semana passada, né, que eu fiz com a doutora, assim, com a Tatiana, que foi muito fácil para mim a questão. Eu passei 15 anos na UNB, né? Sim. Eu fiz muitas, muitas, muitas matérias na UNB. Eu chegava sempre ao 7º semestre, fazia um novo vestibular e mudava de curso. E eu me culpava muito, eu falava, eu nunca vou me formar, mas ao mesmo tempo que eu me culpava, eu não queria sair, porque eu amo a UNB. Gente, eu sinto até muita falta, porque lá eu me sentia, assim, nas engenharias, acalentada. Toda vez que eu começava uma engenharia, e assim, as pessoas são muito assim também lá, sabe? Eu não sei se lá se tem um grande índice de autismo na engenharia, não sei se existe pesquisa sobre isso, mas era muito legal. Os nossos desafios era simplesmente a matéria que era difícil. Enfim, a gente não precisava conversar mais do que isso daí me deixava tudo muito mais fácil, né? Uhum. Dava uma sensação de pertencimento, né? Nossa, demais, demais. Aí nessa eu passei 15 anos na UNB, entrei para matemática, engenharia mecânica, engenharia de software. Também fiz um pouco de engenharia de energia, mas essa daí nem conta, porque essa daí eu optei já por software. Engenharia de redes, de comunicação, que eu sou formada, e engenharia elétrica também, assim. Então, foram todas as engenharias e, enfim, eu fui até o 7º semestre de todas, e inclusive da matemática, né? Aí, né, e nesse meio tempo, eu saí fazendo esse tanto de coisa. E aí conta como é que você conseguiu superar o 7º período. Foi um professor que me pegou. Eu estava querendo entrar num programa de nanotecnologia da faculdade. E esse programa, eu até tinha falado errado na live, não era iniciação científica, era um programa realmente assim, e para você ter os pré-requisitos, você tinha que ter pelo menos um mestrado, porque são cadeias de matérias que são muito difíceis de você ter na graduação. Uhum. Então, assim, eu tinha física 4, que é mecânica de partículas, que a gente começa a estudar mecânica de partículas, essas coisas, assim. Sim. E meu professor estranhou, meu professor Dani, me imprime seu histórico que eu quero analisar. Aí ele analisou, marcou uma reunião comigo e falou, Dani, tem uma coisa estranha. Vamos aqui, o que aconteceu aqui? Que você começa a fazer matérias totalmente... Que no histórico não fala que você mudou de curso. Só mostra as matérias que você fez e você vai indo para outro, né? Aí ele... O que aconteceu? Aí eu fui contando a história. Não, tem uma coisa estranha e tudo. Vamos te acompanhar. E ele começou a fazer um acompanhamento. Pessoa extremamente querida, assim, o Camargo. A importância de um bom professor, né? Nossa, ele foi extremamente humano. Pode mudar uma vida. Assim. Ele e o professor Zelenovski, assim, foram pessoas incríveis na minha vida universitária, que me deram esse empurrão, e o professor Jorge também. Eu acho que os três me deram aquele, vai, forma, Dani, para de gastar dinheiro público. Ai, foi incrível, assim.
Aí eles me acalentaram muito em relação a isso. Aí quando eu formei, eu meio que entrei em luto. Eu não consegui, eu não queria formar. Gente, quando foi, eu fiquei, eu não quis sair avisando assim, mas foi muito triste pra mim, assim. Eu, eu, eu acho que eu só tô um pouco mais tranquilo com meus professores. Dani, não se preocupa. O dia que você quiser começar um mestrado, um doutorado, a porta tá aberta aqui pra você. Você pode pedir, você solicita. Aham. Incrível. Olha, assim, estou emocionada com a nossa conversa. Algumas pessoas mandaram algumas perguntas e já que a gente está falando sobre isso, o que você acha que poderiam ser os principais mitos que a gente precisaria desmistificar em relação ao TEA nível 1? Nossa, isso daí primeiro a questão de ser genial, né? De ser super inteligente, de que o hiperfoco é incrível e maravilhoso. E eu falo que assim, hoje meu hiperfoco está muito em autismo, e isso está me Uhum, atrapalhando muito o meu serviço. sim. Muito, muito, porque eu quero pensar em autismo o tempo todo. E normalmente a gente não fala isso pro chefe, né? Não, normalmente não. Eu já falei pro meu chefe muitas vezes, meu chefe, pelo amor de Deus, me coloca no serviço que eu posso trabalhar com autismo. Eu amo trabalhar com programação. Eu amo, adoro programar, mas eu quero programar alguma coisa para autismo. Porque é o que eu penso o tempo todo. Eu acordo de manhã, viro pro meu marido e falo, amor, a pesquisa tá blá blá. Eu durmo e falo, boa noite, amor. Lembra do negócio, sabe? É sempre associado ao autismo, autismo, Aham. autismo. Eu tenho a sorte que meu marido, ele me escuta. Ele me Ai, que escuta e bom. ele não, ele tem paciência comigo com essas coisas, de Então, assistir o mas olha, mesmo filme mil vezes. relacionamento é assim, as pessoas têm que se escutar mesmo e ter paciência umas com as outras e validar o sentimento da outra, né? Você também faz isso com ele e tem que ser assim mesmo. Eu tive muita sorte, assim, com Elias. Ele é simplesmente incrível. E foi engraçado que quando eu falei, eu demorei muito tempo para contar para ele, né? Eu casei nova, né? Casei com 23, tinha acabado de fazer 23 anos, e eu já sabia o meu diagnóstico há muito tempo. Eu fui contar para Uhum. ele aos 24. Eu fui trabalhar com um psiquiatra e eu fui fazer umas perguntas para ele, aí o meu chefe já falou, você é, né, Dani? Aí eu fui falar com o Elias, eu falei assim, amor, eu sou Asperger, né? Na época eu nem sabia que autismo tinha juntado, pra mim não fazia diferença nenhuma. Aí eu sou Asperger e o Elias saiu pesquisando quando foi pro serviço, não sei o que lá. Eu falei, nossa, faz muito sentido agora. Mas, por exemplo, a ecolalia. A ecolalia era uma coisa que Sim. acontece comigo desde sempre. E mesmo assim, eu só fui perceber depois que eu comecei a. Porque assim, o que acontece comigo com minha ecolalia? Eu fico com uma palavra, não sei se você assistiu aquela série Atypical. Assistir. A minha é igualzinha dele. Eu fico com uma palavra circulando na cabeça, circulando, circulando. Aí tem uma hora que ela parece que vomita e eu falo. E assim, aí só que eu entro num contexto. Eu chego para as Sim. pessoas e falo um contexto. Não, eu tava pensando em conta. E isso era o tempo todo. Eu fazia em casa, eu fazia com meu marido. Eu tinha Uhum. vergonha quando isso acontecia. E quando eu falo que eu tinha vergonha, até pouco tempo atrás. Então, ainda hoje aqui em casa não é normal isso. Eu chego e falo uma palavra, aí o Elias olha para mim, o que foi? Aí eu já começo a gritar ele, fala que é ecolalia. Aí eu falei, fala só ecolalia. Quando você fizer isso, eu ainda tenho muita vergonha. Eu tenho vergonha com meu marido. Então, assim, eu acho que eu ainda não tô bem para falar assim, Sim. para Olha, chegar na rua e falar para as pessoas claro, que tá tudo bem. Eu ainda quero entrar num claro. contexto em relação a isso. Claro, e você nem precisa fazer isso, né? Você nem precisa fazer isso. O que você precisa é ficar bem, é cuidar de você, cuidar do seu filho, da sua família, do seu trabalho. Na verdade, todos nós precisamos fazer isso, não é? Cuidar, o autocuidado. Se respeitar, Uhum. respeitar os próprios limites. Eu acho que esse é um momento, inclusive, falando da pandemia, muito importante para a gente pensar sobre isso. Sobre o quanto a gente precisa aprender a se respeitar,
a cuidar de si, a praticar. Porque, olha, autocuidado, autoestima, isso tudo é atitude. Isso não é só pensamento. Isso é muito mais atitude, é muito mais fazer algo do que pensar algo. Então, autoestima não tem a ver com roupa bonita ou não roupa bonita. Tem a ver com você se sentir bem, mesmo que você esteja desarrumada, mesmo que eu esteja desarrumada, mesmo que eu esteja sem maquiagem, sabe? Então, assim, a gente tem também essa tendência, não é, de se desculpar quase por algo que a gente não pode fazer, porque a gente vai ultrapassar o próprio limite. E assim, a gente não precisa, é igual a culpa, isso, a gente não precisa disso, isso só atrapalha a nossa vida, não é? E, e pronto, e uma coisa que eu tenho trabalhado muito em mim, e acho que a gente pode trabalhar, é aprender a dizer assim, olha, eu não quero falar sobre isso nesse momento, sabe? E as pessoas precisam aprender a respeitar isso também, não é? Eu sei que às vezes eu falo isso, assim, quando eu recebo agora, nesse momento de pandemia, muita gente me manda um monte de coisa trágica. E eu falo assim, desculpa, eu não quero ver isso, eu não quero falar sobre isso, não precisa. Eu preciso saber os cuidados que eu preciso ter, o que é que eu tenho que fazer, como é que eu tenho que trabalhar, como é que... Todos os cuidados, mas eu não quero, não quero. E as pessoas têm dificuldade de respeitar, boa parte delas, né? Elas ficam insistindo, mas você precisa saber. Não, mas eu não preciso saber. Eu tenho o direito de não querer aprofundar essa dor desnecessária. A dor que a gente está sentindo já é grande demais, né? Então, eu acho assim, eu fiz um paralelo porque isso é com tudo na vida. Todo mundo, todos nós precisamos aprender e exercitar mais esse autorrespeito, esse autocuidado, não é? É verdade. É Então, verdade. olha, falando de mitos, ou, bom, de mitos, vamos lá. Quais mitos você acha no TEA nível 3 que mais atrapalham a, a inserção na sociedade, na escola? Que acho que dos grandes é aquele rótulo na testa de que não vai se desenvolver, né? Uhum. Porque por isso que eu não gosto de usar termos de gravidade, né? Falar Sim, assim, grave, moderado, leve. Eu peço para as pessoas abolirem este termo, isso, assim. isso, Então, assim, é, são coisas assim. Eu sei que meu filho, por exemplo, ele tem déficit de comunicação e tudo. A questão é se perguntar o quanto isso causa os transtornos relacionados a isso. A gente isso, trabalha em cima desses transtornos para poder desenvolver. isso, Se ele vai continuar tendo várias características, enfim, as estereotipias, isso faz parte. Nossa, parece que a conversa da Natália tinha que estar aqui junto com a gente, porque a gente estava conversando justamente sobre isso. Que essas estereotipias, as características dele, como a Natália, eu tô falando sua frase, tá, Natália? Faz parte da personalidade dele, vai se misturando a personalidade com as características autísticas. Nossa, ela como falou isso pra mim, eu falei assim, gente, mas isso faz tanto sentido. A Dani, essa mistura também disso daí. sim. Então, meu filho também é. Então, essa primeira, assim, essa coisa taxativa que ele vai ser nível 3 e assim não vai reduzir o nível de suporte. Enfim, isso daí. Não, não, olha, eu costumo falar, todo mundo que me conhece sabe que eu falo sempre assim, eu recebo alguém, eu acredito 100%. Eu quero 100% e eu vou lutar para ter 100%. Eu quero conseguir 100%. Eu nunca desisto. Eu não desisto de ninguém nunca, jamais, sabe? Então eu acho que é isso. O que importa é isso, é a gente manter esse foco e lutar por ele. O que eu preciso fazer? Que etapa eu tenho que ir agora? O que eu tenho que alcançar agora? Estou chegando mais perto do que eu quero. E pronto. É o que importa. E assim, o quanto isso causa dificuldades na minha vida, o quanto isso me traz sofrimento. Então, vamos resolver,
não é? Então, Exatamente, eu assim, gosto e muito de isso é uma focar via de nisso. mão dupla, né? Todo mundo tem que exercitar isso, Eu não gosto é? muito de focar nessa questão do transtorno. Quanto, por exemplo, essa questão da minha colalia. Eu estou em home office, eu tenho trabalhado em Sim. home office e tudo, e tá tranquilo. Eu faço a colalia aqui, tô falando com nada aqui, ou no máximo com meu esposo, meu filho, e tá tranquilo, mas no ambiente de trabalho isso me causa transtorno. Uhum. Minhas alterações sensoriais, por exemplo. Gente, isso é uma complicação nas terapias do Aquiles. Isso, para você ter noção, quando eu estava grávida do Aquiles, eu fiz um treino de colocar o alarme de 3 em 3 horas para acordar, para conseguir ouvir o alarme. Porque eu Sim. tenho problema com até ouvir o alarme. Eu consigo, eu tenho o meu biológico, normalmente eu acordo bem, tudo. Uhum. Mas assim, eu ficava com medo de não ouvir o choro dele, enfim. Mas isso aí Olha, até que eu vi. todas as mães do mundo ficam com medo de não ouvir o choro do seu filho. Às vezes. Todas as mães do mundo, alguma vez, foram lá olhar se o neném estava respirando. Eu fiz Nossa, isso. acho que foi a Flor, não sei, foi uma amiga que falou assim, a filha dela já tá com uns 20 anos e falou, não, eu ainda vou lá verificar se tá tudo bem, se tá tudo tranquilo, adorei. Sim, sim. E assim, hoje, por exemplo, com a terapia do Aquiles, eu tô muito mais tranquila e tudo, mas são tantos fatores que a gente tem que estar atento durante a terapia, por isso Sim, que muitas vezes até filmo. A hora sim. da prática nasceu muito disso também, além de eu mandar o feedback para os terapeutas, mas eu já filmava um pouco antes para conseguir ver onde eu estou falhando, aonde eu não estou indo, porque eu não, muitas vezes eu não consigo prestar. O Elias até brinca, ele fala assim, que o Aquiles ele passa manta em mim, né? Porque, gente, eu concentro, eu pego ali para lavar a louça, eu não escuto rádio, eu não escuto mais nada, eu só sou eu com louça. E Uhum. nesse meio tempo, o Aquiles fez assim um ó na casa. A minha velocidade é muito. O Elias fala assim, ele brinca, nossa, parece que você são duas coisas, assim, eu tô em câmera lenta fazendo as coisas e aqui ele já fez. E como assim? Eu realmente tenho essa lentidão, assim, próxima. Aham, Toda criança é muito rápida, mas o Elias consegue conter. Eu não consigo, eu não vejo as coisas acontecendo. aham. Então, assim, às Olha, vezes eu tô lavando a louça, eu coloco a esponja no canto, eu não percebi que o Aquiles passou e pegou a esponja e já tá lá na sala esfregando as coisas. mas olha, você sabe que eu pratico meditação há muitos anos. E de tanto praticar esse estar presente, eu desenvolvi uma coisa muito parecida com isso. Meu filho fala que quando eu estou fazendo uma coisa, só existe aquela coisa. Né? Não adianta falar comigo, eu não vou ouvir, eu não vou. Então, assim, você veja as várias faces de uma mesma situação, né? Ela pode ser tão desejada e perseguida como eu fiz com meditação. Minhas amigas falavam que era superpoder. Eu tinha uma amiga, né, que eu contei que eu era autista. Foi uma das poucas pessoas que eu contei. Ela, Dani, mas isso é um superpoder que você fica aí focada. Eu falei, não! Isso me causa. Eu levei advertência no meu serviço por conta desse superpoder. Minha chefe chamou até eu explicar para ela, depois enfim, que eu fazia atendimento ao público e tudo, até explicar toda essa questão. Nossa. E falar que eu era autista, que no final tive que falar, Uhum. ela, tá bom, então tudo bem. Pois é, pois é. Então, assim, é aquela velha história que a gente estava falando antes lá. É pegar, assim, as barreiras, as dificuldades e ver como é que eu posso trazer isso. Então, num momento é um superpoder, no outro momento é algo que atrapalha, que faz sofrer. Então, como é que eu posso transitar no meio ali, no meio do caminho entre esses dois extremos, não é? Não é fácil, Nossa, mas a gente tem que exercitar, não é fácil para ninguém. A gente vive esse exercício de tentar estar ali no equilíbrio, e o equilíbrio é movimento, né? isso é verdade, isso é uma verdade. A gente tem que estar sempre trabalhando. A sorte que eu tenho toda essa infraestrutura, né? Sim. Eu
tenho esses terapeutas do Aquiles que me dão esse suporte online, eles estão me ajudando a me evoluir também, quando eles analisam ali e falam, olha, Dani, faça Claro. isso, faça aquilo. Eu uso muito a questão do relógio para manter a atenção, me puxando para atenção. Gente, eu peguei, eu sei que isso daí já acontece com muita gente, né? Mas eu não posso tocar no celular quando estou fazendo terapia com Aquiles de jeito nenhum. De jeito nenhum. Celular longe de mim e aqui a terapia. Uhum. Então, tem essas questões e a gente vai aprendendo a lidar mesmo, desenvolvendo mecanismos. É verdade. Olha, Dani, tem uma hora que a gente está aqui. Não, eu achei que tinha 15 minutos. Achei que tinha 15 Boa! minutos. Eu queria conversar com você a noite inteira, né? Você, Nossa, que delícia! é Obrigada! uma delícia conversar com você. Nossa, você é uma pessoa interessantíssima, inteligentíssima. É um prazer conversar com você. Traz uma leveza, sabe? Isso é Eu muito bom. agradeço demais, assim, como eu te falei, na época a gente falou sobre a temática e tudo, nossa, eu fiquei com tanto medo. Oh, Eu fiquei assim, ai meu Deus do céu, eu tenho tanta dificuldade de falar e você conseguiu dar tanta leveza ao assunto que nossa, eu tava muito ansiosa. Acho que foi uma das lives mais ansiosas, que eu fiquei mais ansiosa, sabe? Eu fiquei assim, eu tava morrendo de medo de você conseguiu transformar isso de uma forma tão tranquila. Muito obrigada, assim. oh, Dani, foi um Obrigada. prazer, foi uma alegria. Eu quero muito bem a você. Eu estou muito emocionada, sabe? Muito obrigada. É uma honra esse momento, assim, para mim. Eu estou muito feliz, você é uma querida. E a gente vai se encontrar lá para visitar o projeto da escola com a clínica, não é? Quando passar essa pandemia toda. Vamos sim, vamos sim. Vamos Vamos. tomar um café. Não um café virtual, né? Vamos tomar um café presente mesmo. Presencial. Presencial. Olha, eu estou muito feliz que você usou uma expressão que é muito importante para mim, que é trazer leveza, sabe? A gente precisa trazer. Quando a gente traz amor, a gente traz leveza, não é? Então, o que eu desejo para você, para mim, para todo mundo que está aqui com a gente, é que a gente exercite essa leveza, a gente exercite esse autocuidado, esse respeito a si próprio e ao outro, né? E assim, não importa o que passou, que a gente só tem o presente. O que passou já acabou, o que vai vir ainda não existe. Então a gente só tem o presente. Vamos fazer o melhor que a gente puder e cultivar atitudes, condutas positivas que vão alimentando isso na gente, né? O grande X da questão é movimentar-se emocionalmente, fisicamente. A vida é movimento. E a gente pode fazer isso com mais leveza, não é? Então, estou muito feliz, muito emocionada. Também. Hoje é um dia Muito muito obrigada. importante na minha vida mesmo, que vai me marcar para sempre. Não tem É, como. não tem como. Nossa, a sensação que agora eu passei de fase, passei de nível, assim, eu consegui trazer algumas coisas que eram muito difíceis, assim, eu agradeço muito a você, eu agradeço também a Natália, assim, as Tami são pessoas que me deram muito suporte, que eu vim conversando com elas esse meu medo de, ai meu Deus do céu, as duas foram a Natália, como ela é autista também, mãe também de um menino autista, ela soube me ajudar também, e assim, obrigada Oh, pela tudo. muito obrigada. Um beijo grande, por enquanto virtual, né? Mas logo, logo vamos tomar nosso café presencialmente, ao vivo, viu? Um beijo, obrigada. E a gente continua Beijo, conversando. Eu tô aqui beijinho, sempre. tchauzinho, até mais, gente. Até mais. Obrigada, gente. Muito obrigada.
Nossa, eu tô tão emocionada que eu tô tentando salvar a live e não tô conseguindo.